E já sabemos qual será o adversário do Bahia na pré-Libertadores. E aqui pra nós, vou ser sincero pra vocês, tá? Um jogo totalmente desnecessário. Uma equipe que eu garanto que a maioria dos torcedores do Bahia não sabe nem pronunciar o nome dessa equipe. Não teria sido muito melhor se o Bahia tivesse encarado com mais seriedade os jogos de fora, né? Os jogos que jogou fora de casa no Campeonato Brasileiro, principalmente esse último jogo contra o Fluminense, no qual o Bahia foi e perdeu do Fluminense. Hoje era para o Bahia estar na fase de grupos da Libertadores e não disputando esses jogos que não interessam para ninguém. Eu sei que vão aparecer aqui torcedores do Bahia defendendo, né? Não, nerd, que é isso? Você só tá falando isso, é inveja, tal. Inveja nada, gente. É um jogo contra um clube que ninguém sabe quem é, que só vai fazer desgastar o elenco. O Campeonato Brasileiro começa já agora em janeiro, no dia 28. E essas partidas, se não me engano, são para meados de fevereiro, com o Campeonato Brasileiro rolando, atrapalhando o início de campeonato do Bahia na Série A, que é um torneio muito importante, no qual o Bahia vai buscar, quem sabe, superar a marca da 7ª colocação, que foi a melhor colocação do Bahia na era dos pontos corridos. Quem sabe o Bahia em 2026 fica em 6º, em 4º, em 5º, em 1º. Jogos como esse fazem com que no final da temporada Rogério Ceni apareça como quem não quer nada, dizer que o Bahia está cansado porque são muitos jogos. Mas por que o Bahia? Por que o Bahia não faz por onde não ter esses jogos? Aproveitando que este próximo ano não vai ter Copa do Nordeste para o Bahia, né? Porque já que o Bahia está classificado para um torneio internacional, não vai jogar a Copa do Nordeste de 2026, já são alguns jogos a menos, então o Bahia meio que vai um pouco descansado para esses jogos de pré-Libertadores, mas na minha opinião, viu, gente? E eu não vi nenhum influenciador, absolutamente nenhum influenciador eu vi, nenhum do Bahia criticando ter que fazer esses jogos, porque depois que jogar com essa equipe ainda tem mais outra para depois entrar na fase de grupos da Libertadores. E se o Bahia for eliminado por este time que ninguém sabe nem quem é, gente, do Chile? E aí? Vamos falar sobre isso aqui no Nerd Bahia. Melhor conteúdo esportivo do YouTube, Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E aqui vocês já sabem, o jogo agora é outro. Vamos dar uma olhada nessa postagem que publicou o perfil oficial do Esporte Clube Bahia. Vamos para o Chile, sorteio da Conmebol Libertadores coloca, e aí gente, eu peço desculpa, eu não sei nem dizer o nome desse time, tá? Como nosso primeiro adversário na competição e decisão da vaga na Fonte Nova. Jogos de ida e volta com tabela básica para 18 e 25 de fevereiro. Em caso de classificação, enfrentaremos na terceira fase o vencedor de Tolima, da Colômbia, versus Deportivo Táchira, da Venezuela, ou um representante boliviano a ser confirmado. Ou seja, os jogos vão acontecer ainda no primeiro mês de Série A, né? Já pensou se o Bahia não começa bem a Série A? Porque assim, se o Bahia começar a Série A bem, tiver aí logo 3 vitórias e tiver desfilando ali no G4 da competição, massa. Ninguém vai dizer nada. Mas já pensou se o Bahia começa perdendo? Já pensou se o Bahia tem logo 3 derrotas e tá lá embaixo na zona de rebaixamento? Porque isso pode acontecer, né, gente? E aí chega esse jogo mequetrefe, michuruca, pra atrapalhar a vida do Bahia. Quando o Bahia, este ano, deveria ter vencido o Fluminense. Ai, nerd, você tá pesando muito, a mão tá muito pesada em cima do Bahia. Claro, gente, é um elenco milionário. O Bahia foi o terceiro time que mais contratou nessa temporada 2025. E eu bati na tecla lá no Nerd Futebol, eu bati na tecla o ano inteiro de que o Bahia necessitava evitar esses jogos com esses times que não interessam para nada. Isso não é Libertadores, isso é pré-Libertadores, gente. Só faz cansar o elenco. Eu sei, vão aparecer aqui pessoas dizendo que quando o Botafogo, em 2024, foi campeão da Libertadores, ele veio da fase pré. É uma verdade. Mas reconheça, esses jogos desgastam ou não desgastam o elenco, gente? O time do Bahia não tá indo pro Ceará nem pro Pernambuco, não. Tá indo pro Chile. Vai pro Chile. Não sei quantas horas de viagem pra ir, pra voltar, pra descansar o elenco. Como é que é? Pra desgastar, no caso. É demais, gente. E aí vocês estão vendo um pouco do perfil da equipe chilena no Transfermarkt. A equipe que está na primeira divisão do campeonato chileno há 8 anos. E inclusive está até na terceira colocação nesse momento, tá? Equipe que em toda a sua história ganhou apenas uma vez o campeonato do Chile na temporada 2013-14.
Também foi campeão da segunda divisão na temporada de 63-64 e foi uma vez campeão da Copa lá no Chile, né, em 2014. Ou seja, o Bahia tem a obrigação de passar por este time. Bom, vamos ver aí outras notícias do Bahia que foram destaques neste dia de hoje. Soccer News Grêmio. O Grêmio receberá $400 mil, o equivalente a 2,2 milhões de reais, pelo empréstimo de Kiki Oliveira ao Bahia. Opção de compra de $4 milhões. A reportagem foi do portal GZH. E o Planeta Bahia trouxe a seguinte informação: o Bahia está fazendo uma limpa no elenco. Confira a lista de jogadores que já saíram ou devem sair do Bahia. E aí você está vendo o Thiago, que já saiu, Miqueias, que ainda está aí, não sabemos, né? Você veja aí que tem esse reloginho de tempo, não sabemos. André, que já saiu, Kaique. A informação é que Kaique e Rezende não interessam ao Bahia, tá? Mas ainda não tem nada oficial. Vitinho já saiu, Marcos Vitor e Matheus Bahia também estão nessa, né? Não sabemos o que o Bahia vai fazer com eles. Santiago Arias já saiu, Rafael Ratão já saiu, Caio Roque saiu, Iago Felipe saiu. E o Iago Felipe já saiu há algum tempo, né? Os jogadores que ainda não tiveram sua saída confirmada podem permanecer, mas as chances são baixas e, em alguns casos, até nulas. Você, torcedor do Bahia, até me desculpa, né? Eu pesei um pouco a mão no começo desse vídeo, mas tem que ser, gente. Tem que ser. Tem que ser cobrado o elenco do Bahia. O Bahia tem que fazer jogos bons também fora de casa, já que somente conquistando títulos ou ficando em colocações lá em cima, fugindo dessas coisas de pré-Libertadores, é que realmente o patamar do Bahia vai aumentar. Tem que fugir disso, gente, desses jogos. Esses jogos só desgastam o elenco. Pelo menos esta é a minha opinião, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos aqueles que amam o Bahia. E se você chegou até o final do vídeo, a palavra que você escreve aí nos comentários é Libertadores. Se você escrever Libertadores, eu vou saber que você chegou até o final deste vídeo. Valeu, galera!